Mensagem 1. A disciplina no reino. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanime quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque, que filho há quem o pai não corrija? Sabemos que Deus nos disciplina porque nos ama. O homem quando ama é tolerante, mas Deus quando ama, disciplina. E não há contradição entre a disciplina de Deus e a graça de Deus. Pelo contrário, a disciplina de Deus manifesta a sua graça. Apesar de uma pessoa não poder perecer após ser salva, essa pessoa sofrerá a disciplina de Deus. A questão é se a disciplina de Deus restringe-se a esta era ou se ela se estende à era vindoura também. Vamos ver. Em primeiro lugar, veremos. Por que haverá disciplina no reino? À luz da palavra de Deus há duas formas de purificação: o sangue de Jesus e a disciplina de Deus. Os pecados cometidos antes da nossa conversão são apagados pelo sangue de Jesus. Essa é a primeira purificação. Mas uma vez que, depois de convertido pecamos, temos que confessar e abandonar. Se fizermos isso, desse pecado também não haverá mais memória diante de Deus. Todavia, se recusarmos a confessar e abandonar, Deus usará a sua disciplina para nos purificar. Portanto, o objetivo da disciplina de Deus é a nossa purificação. Alguns recebem a disciplina do Senhor nesse tempo e mudam de vida. Outros, todavia, partem sem mudar de vida. Portanto, qual vai ser o pecado que vai ser julgado e disciplinado naquele dia? O pecado que não foi confessado, o pecado que não foi abandonado nesse tempo. Na eternidade todos terão que chegar à maturidade. Todos os filhos de Deus têm que chegar à estatura de Cristo. Como o objetivo da disciplina é a nossa purificação, se não formos purificados aqui, Deus usará o período da era do reino para completar a obra em nossa vida. Lembrem-se, a era do reino não é para todos sempre, e sim por 1000 anos aqui na terra. Após a era do reino, virá a eternidade, um novo céu e uma nova terra. Em segundo lugar, temos que saber o que será tratado na era vindoura. Sabemos que hoje vivemos na era da graça, chamada também de era da igreja. Depois desta era atual virá a era do reino, que durará 1000 anos, e após a era do reino milenar virá a eternidade, novo céu e nova terra. Sabemos que para entrar na eternidade precisamos alcançar a maturidade como filhos de Deus. Sendo assim, aqui temos um problema. Se as coisas são tão imperfeitas hoje, mas serão tão perfeitas na eternidade, quando ocorrerá a mudança? Essa mudança deverá acontecer no período do reino. O conceito humano é que ao morrer mudaremos, mas a Bíblia nunca afirma que a morte física fará uma pessoa ser santa. Se a morte pudesse mudar um cristão, então ela também poderia mudar uma pessoa não salva. Contudo, a morte jamais muda alguém. O servo indolente ainda será indolente ao ser ressuscitado. Se uma pessoa não muda nesta era, mas estará diferente no novo céu e nova terra, e se a morte não muda as pessoas, então, quando ocorrerá a mudança? A Bíblia nos mostra claramente que na era vindoura haverá disciplina, e essa disciplina nos podará e purificará. Leiamos o que o Senhor diz na Bíblia em Lucas 12, versículos 45 a 48. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os outros servos, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Cada um receberá a recompensa ou a punição de acordo com as obras. Em 2 Coríntios 5 versículo 10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em terceiro lugar, temos que saber como será essa disciplina. A Bíblia não é específica a esse respeito, mas não devemos ficar preocupados em questões geográficas, pois é possível que todos estejam no mesmo lugar e um seja honrado, enquanto o outro seja envergonhado. A recompensa e a disciplina no reino está ligada à honra e à vergonha. Também não devemos ter a atitude que alguns têm de pensar que uma vez que irão entrar na vida eterna, não estão muito preocupados com o período do reino, e não fazem questão da recompensa. Porque além de perderem a recompensa, haverá disciplina, e o período do reino será de 1000 anos. Essa questão de pensar que vai passar rápido é um grande engano,
pois quando uma pessoa sente dor de dente à noite, até o dia amanhecer parece uma eternidade. Portanto, 1000 anos rangendo os dentes é bastante tempo. Se você tiver um viver desleixado hoje, será disciplinado no futuro. Portanto, temos uma segurança eterna, mas também temos um perigo temporário. A salvação vem pela obra do Senhor Jesus. A recompensa vem pela nossa própria obra. Que possamos valorizar a graça que temos recebido de Deus, e receber a advertência de Deus, e perseguir a recompensa do reino que há de vir. Mensagem 2. Leiamos a parábola relatada em Mateus 18 versículos 21 a 35. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola é contada por Jesus para responder a uma pergunta feita por Pedro: Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A questão aqui é como deve agir o irmão ofendido. Como devemos lidar com as ofensas? Existe um padrão de Deus. E se não seguirmos esse padrão hoje, nesse caso Jesus fala claramente que haverá disciplina no reino. Vamos entender melhor as lições desse texto. Um talento igual 45 quilogramas de ouro. O primeiro servo devia 10.000 talentos, mais ou menos 2 bilhões de reais. O segundo servo devia 100 denários. Um denário equivale a uma diária de um servente. Portanto, 100 denários seria mais ou menos 7.000 reais. Nós aprendemos nessa parábola que a falta de perdão pode nos levar à disciplina no reino. Sabemos que há disciplina aqui, quando pecamos e não nos arrependemos. Mas se morrermos sem ser corrigidos, ainda teremos um problema diante do tribunal de Cristo. Para explicar isso, é que Jesus contou essa parábola. Veja quantas coisas podemos aprender. É impossível pagar o nosso débito com o Senhor. A dívida que você tinha com Deus era impagável. A primeira coisa que o Senhor quer que você entenda é que seu pecado era uma dívida impagável. Mesmo assim Deus o perdoou. O perdão da cruz foi algo extraordinário. E nós deveríamos lembrar disso diariamente. B. O perdão gracioso do rei. O Senhor perdoou toda a dívida do servo, que era de 10.000 talentos, equivalente a aproximadamente 2 bilhões de reais. Precisamos ter clareza da gravidade e do preço de nossos pecados diante de Deus para avaliarmos melhor a sua abundante graça. Deus lançou tudo no mar do esquecimento. E lá colocou uma placa dizendo: é proibido pescar. C. A dívida dos outros para conosco e muito menor que a nossa dívida com o Senhor. O versículo 28 diz que aquele servo tinha um conservo que lhe devia 100 denários, mais ou menos 7.000 reais. E enforcando seu conservo exigia o pagamento da dívida. Isto se refere ao pecado de um irmão contra nós, tão pequeno e insignificante se comparado ao nosso débito que foi perdoado pelo Senhor. O Senhor está dizendo que não há nada que um irmão possa fazer contra nós que seja pior e maior do que a nossa antiga dívida para com Deus. Portanto, o servo que não perdoa ele é mesquinho. D. O perdão é uma questão de vontade. A parábola diz que aquele homem não quis perdoar o seu conservo. Ele podia perdoar, mas não quis. A coisa que a gente mais ouve na igreja é irmãos que dizem: Deus sabe que eu não consigo perdoar. Mas Deus sabe que você consegue. A questão é se você quer. Na verdade, quem fala isso é porque não quer. Perdão é uma questão de decisão. E nossa falta de perdão entristece os irmãos.
Quando nos recusamos a perdoar, nossa atitude entristece os irmãos e apaga o espírito na igreja. E quando isso acontece, pode ser que um desses irmãos triste leve o caso a Deus. E Deus vai tratar com aquele que não perdoou. Se é algo que Deus não tolera na vida dos seus filhos, é um irmão guardar mágoa e ressentimento contra o outro. Isso é algo que será tratado. O padrão de Deus nem é perdoar. O padrão de Deus é não ficar ressentido. O perdão é a segunda chance para aquele que ainda não amadureceu. Punidos pelo Senhor por não querer perdoar. A Bíblia usa muitas ilustrações para referir-se à punição no reino. Fogo, prisão, e agora nós estamos vendo os verdugos. Verdugo é uma espécie de carrasco. Portanto, há verdugos hoje e haverá verdugos naquele dia. Os verdugos de hoje podem ser enfermidades ou outro tipo de sofrimento que geralmente acomete aqueles que abrigam mágoas e ressentimentos no coração. O texto fala claramente que haverá sofrimento para um cristão que não perdoa o seu irmão. Se não perdoarmos os nossos irmãos hoje, seremos disciplinados pelo Senhor na sua vinda. Se morrermos hoje cheios de amargura, não poderemos reinar com o Senhor no milênio. Assim como a falta de perdão pode nos levar à disciplina, o perdão nos leva a alcançar a misericórdia no julgamento. Tiago 2 versículo 13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabemos que nosso Deus é um Deus justo. No futuro, no trono de julgamento, ele nos julgará segundo a justiça. Entretanto, apesar de haver justiça, no trono de julgamento também haverá misericórdia. Se você mostrar misericórdia para com outros, o Senhor será misericordioso para com você. Mas se você for implacável para com outros, e se você for intransigente com as falhas e fraquezas dos outros, o Senhor tratará com você apenas com justiça naquele dia. Lembre-se, há uma coisa sobre a qual o juízo não pode triunfar, sobre o fato de uma pessoa mostrar misericórdia para com os outros por toda a sua vida. Perguntas. 1. O que mais chocou você nessa parábola? Por quê? 2. Você tem sido uma pessoa misericordiosa com os erros e fraquezas dos irmãos? Ou ainda há em você aquele senso implacável de justiça e vingança? 3. Você tem estado ofendido com alguém ultimamente? Você está disposto a perdoar e usar de misericórdia? Mensagem 3. O irmão ofendido precisa liberar perdão. Na parábola do credor incompassivo, vimos que a nossa dívida com Deus era incomparavelmente maior do que a dívida do nosso irmão para conosco. Todavia, Deus nos perdoou. Aprendemos que perdoar é uma questão de vontade, e que a nossa falta de perdão entristece os irmãos. Além disso, nós vimos que o servo que não perdoou foi recolhido na prisão e foi punido pelo Senhor. E assim como aconteceu com aquele servo, todo cristão está sujeito à disciplina no reino se de coração não liberar perdão, sabendo que o juízo será sem misericórdia para aquele que não soube usar de misericórdia nesse tempo. Até porque o padrão de Deus é não se ofender. O perdão é a segunda chance na vida do crente que ainda não atingiu a maturidade espiritual. Hoje, nós vamos compartilhar sobre o irmão ofensor. É fato que muitas vezes, querendo ou não, ofendemos aos irmãos. E o que devemos fazer quando isso acontece? Qual deve ser a nossa atitude? Vamos ler na Bíblia o que o Senhor nos diz em Mateus 5 versículos 21 a 26, e vejamos o que esse texto pode nos ensinar. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar, raca bom para nada, tolo estará sujeito a geena de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Em primeiro lugar, essa advertência é para os crentes. No início do capítulo 5 de Mateus, lemos que o Senhor Jesus viu a multidão, contudo, ele não ensinou a multidão, mas aos seus discípulos. O Sermão no Monte é para os discípulos. Esse texto foi escrito para pessoas que já seguem o Senhor Jesus. Veja o que o Senhor diz: quem se irar sem motivo contra o seu irmão. Se ele está falando de irmãos, ele está referindo-se a dois cristãos. Portanto, aquele que insulta a outro, no versículo 22, é um irmão. O insulto dele foi chamar o outro irmão de raca, que quer dizer, bom para nada, ou tolo.
Quando alguém chama seu irmão dessa forma, ele fica sujeito à disciplina no reino. Em segundo lugar, qual deve ser a atitude do ofensor? Muitas vezes você vem trazer uma oferta ao Senhor. Oferta de louvor, oferta de oração, oferta de adoração e até mesmo oferta de dinheiro. E nessa hora, o Espírito pode lembrar a você que alguém sentiu-se ofendido por você. O que se deve fazer nessa hora? Leia Mateus 5, 22 e 26. Observe que o texto não fala de você estar aborrecido com o irmão, mas de você se lembrar que um irmão está aborrecido com você. Nesse caso, você tem que deixar a sua oferta no altar e deve procurar o irmão e depois de resolvido voltar. Tem gente que apesar de ter ofendido, continua trazendo oferta ao Senhor, sem nenhuma atitude de arrependimento. Tem outros que já assumem uma atitude oposta. Eu não vou ofertar, porque eu estou chateado e Deus não aceita. Mas o que o Senhor Deus está dizendo é que você pode ofertar, você pode orar, você pode adorar, mas antes você tem que resolver o problema. Em terceiro lugar, nosso tempo para reconciliar é hoje. Quem é o adversário? É o irmão que você ofendeu ou insultou. E o que significa estar a caminho? Estar a caminho significa que ambos estão vivos. Enquanto ele está vivo é sua chance de resolver. Você não deveria brincar com isso. Porque o irmão ofendido pode morrer. Pode ser que você deixe para a semana que vem. E antes disso seu irmão morre. Agora você estará com um problema. Agora não tem mais como resolver. Seu irmão é quem se queixa, e você é o réu. Se ele partir sem você resolver a questão, ele o levará ao tribunal. Em quarto lugar, o texto nos adverte que tudo que não for resolvido aqui, será resolvido no tribunal. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o Senhor Jesus, o juiz te entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça é o anjo, e sejas recolhido à prisão. Isso nos mostra claramente que um irmão que tenha ofendido a outro irmão, e não tenha resolvido sofrerá uma punição muito severa na ocasião do reino que há de vir. A palavra de Deus não é completamente clara como será a disciplina, mas em alguns textos as ilustrações usadas para descrever essa punição no tempo do reino, são ilustrações muito sérias e muito severas. O Senhor fala de passar pelo fogo, fala de entregar aos verdugos. E nessa ilustração Deus fala de ser lançado na prisão até pagar o último centavo. Se o crente se recusar a consertar o seu pecado, se quebrantar, se humilhar hoje, de pedir perdão, ele pode estar sujeito a essa disciplina. O Senhor diz em Mateus 5 versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mensagem 4. Hebreus 12 versículo 6 diz, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Sabemos que uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser recompensado. Nós não somos salvos pelas obras. Mas uma vez que já fomos salvos, as nossas obras serão recompensadas por Deus. Tanto as obras más como as obras boas. Todavia, além da vida eterna que é a salvação do nosso espírito, e a recompensa, existe ainda outro aspecto que precisamos compreender que é a disciplina de Deus. O que a palavra nos ensina sobre a disciplina de Deus aos seus filhos neste tempo? Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que o salvo pode ser disciplinado hoje. Uma coisa não anula a outra. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas jamais pense que essa certeza é uma garantia para viver uma vida cristã desleixada. A Bíblia nos ensina que se o crente insistir no pecado ele pode sim ser disciplinado por Deus. E por que Deus disciplina os seus filhos? Existem várias razões, entre elas podemos citar. A. Por amor. O motivo da disciplina é o amor de Deus. Deus só disciplina seus filhos. Se alguém não é filho, Deus não irá discipliná-lo. E como é que Deus corrige? Ele nos corrige de tal forma, que uma vez que fomos tratados naquela questão, nunca mais vamos voltar a ela novamente. Todavia não é Deus quem define que tipo de disciplina que você vai ter. É você quem define. Tudo depende de sua atitude. É como o barro e a cera. Ambos quando colocados sob o sol têm reações diferentes. Um derrete logo, o outro fica mais duro. B. Para sermos participantes da santidade de Deus. O segundo motivo da disciplina é para sermos participantes da santidade de Deus. O Senhor não nos disciplina porque quer nos ver sofrer ou porque gosta de disciplinar. Ele o faz para que sejamos participantes de sua santidade. Qualquer crente que não manifesta santidade, se ele é filho, a mão de Deus virá sobre ele. Mas se não é filho, ele vai continuar a fazer indefinidamente e não acontecerá nada no momento. Infelizmente muitas pessoas têm sofrido muito, porque mesmo conscientes do seu erro se recusam a mudar. E quando isso acontece, não tem jeito.
Deus tem que tratar, porque Ele trata todos os seus filhos sem distinção. Provérbios 29 versículo 1 diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. C. Para não sermos condenados com o mundo. Em segundo lugar, qual o limite da disciplina do salvo hoje? Em 1 João 5 versículos 15 diz, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Como um pai bondoso, Deus lança mão de todos os recursos possíveis para nos levar ao arrependimento. Quando nós erramos, o primeiro sinal acontece dentro de nós. O Espírito Santo fala no nosso espírito que precisamos nos arrepender, mas às vezes nós endurecemos o coração e nos tornamos insensíveis a essa voz interior. Deus então é obrigado a lançar mão de outros recursos tais como a disciplina da palavra, através da pregação, ou de uma experiência direta com a palavra. Deus tenta nos convencer a voltar atrás no nosso erro. Mas ainda assim, há pessoas que endurecem o coração. Então Deus lança mão de uma segunda alternativa. B. A disciplina do vexame. O vexame são aquelas situações onde Deus o expõe publicamente seu pecado, sua carnalidade, e você é quebrantado pela humilhação e vergonha. São aquelas situações que acontecem que você nunca mais deseja passar por elas. Muita gente pensa que Deus nunca expõe, que quem expõe e envergonha é o diabo. Mas às vezes é ao contrário. O diabo gosta de esconder. Mas Deus é luz e não existe nele trevas nenhuma. O que está escondido vai manifestar-se. C. A disciplina da morte prematura. Mas às vezes a pessoa se torna cínica. Ela não se preocupa nem mesmo se o seu pecado se tornar público. Existe então para essas pessoas uma disciplina mais severa. Pessoas que depois de muitas vezes advertido insistem em não mudar de vida, pode cometer pecado para a morte. Vejamos pelo menos 4 exemplos de pecado para a morte na Bíblia. 1. Ananias e Safira. 2. Os crentes divisivos em Corinto. 3. Tomar a ceia de forma irreverente. 4. A imoralidade. Assim como um pai amoroso, Deus jamais deixará de disciplinar os seus filhos. Mas lembre-se, Deus é misericordioso. Ele nunca nos disciplina severamente antes de esgotar todas as outras possibilidades. Por isso, se você tem sido confrontado com a palavra de Deus a mudar de vida, responda a Deus hoje. Não fique esperando o tempo passar.